Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você e para Carol, para todo mundo que nos assiste e que também ouve o Viva Voz. Vera. Meio de semana com cara de fim de semana, né? Quarta com cara de quinta, porque tem feriadão vindo por aí. E a gente começa a edição de hoje com informações sobre a LDO, repercussão, né, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Samantha Klein tem mais informações ao vivo de Brasília sobre a irrealidade desses números. Pois não, Samantha? Pois é, Débora, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem traz alguns alertas bem importantes para os próximos anos. Essa peça mostra que as despesas vão continuar crescendo enquanto as receitas estão superestimadas pela equipe econômica. Os dados mostram que há um risco, segundo economistas do mercado financeiro, de colapso já em 2027, com o governo sem dinheiro para investimentos e para manutenção da máquina pública, mesmo com o pacote de corte de gastos aprovado recentemente pelo Congresso. As projeções apresentadas pelo governo indicam que as despesas não obrigatórias, que são aquelas usadas para investimentos, financiamento da máquina pública, vão ficar na casa dos 208 bilhões de reais no ano que vem e caem para 122 bilhões no ano seguinte, valor que é insuficiente para manter os serviços funcionando. A máquina é pressionada também por despesas obrigatórias, que crescem ano a ano, além das despesas com precatórios que estão previstas, devem ser retomadas a partir de 2027. Em 2027, dos 122 bilhões de reais em gastos livres, 50 bi estão reservados para precatórios e emendas parlamentares. Para o economista-chefe da RX Investimentos, Gabriel Barros, o governo apresentou um cenário irrealista na LDO. O que foi apresentado revela a inconsistência matemática quando a gente olha os números apresentados pelo governo, que tem todos esses problemas, que eu comentei anteriormente, é muito otimista na receita, muito otimista na despesa. Mesmo assim, o arcabouço não fica em pé a partir de 27. Isso mostra, de forma categórica, que a regra fiscal que foi proposta pelo governo não procurou resolver nenhum problema estrutural, mas só comprar tempo. Já o relator da LDO, o deputado Carlos Zaratini, que é do PT, afirma que o tema dos precatórios precisa ser resolvido em um projeto específico sobre a manutenção ou não dos precatórios dentro do arcabouço fiscal. E que esse não é um tema para ser discutido na LDO. Vai ter que ser uma discussão profunda que o Congresso vai ter que fazer de como adequar. Nós temos um volume de precatórios que está aumentando, desde meados do governo Bolsonaro esse número cresceu muito. É bom lembrar que ele deu calote durante um ano, O nosso governo pagou o que estava atrasado, 923 bilhões em precatório. Então nós temos que achar uma solução que é pagar o precatório e garantir recursos para o governo fazer as suas políticas públicas. A LDO deve começar a ser discutida na semana que vem no Congresso Nacional, na Comissão Mista de Orçamento do Congresso, com previsão de entrega do relatório até junho ou início de julho e votação também até o final, antes do recesso do primeiro semestre. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas informações. Bem, Vera, a hora que colocou tudo aí na ponta do lápis, na tabela de Excel, viu que a conta não fechou, Isso por si só já é um grande problema, mas o tema, com certeza, vai ser explorado ano que vem, 2026, ano de eleição, porque é esse governo que vai ter que encaminhar o orçamento da próxima gestão. Principalmente, Débora, porque a gente vê que o governo vai ter muito pouco espaço livre no orçamento para investimento, para aquelas despesas discricionárias, que são as não obrigatórias, que garantem os programas que o governo quer fazer chegar à população, os programas com a sua marca, inclusive. A linha decrescente
do percentual do PIB destinado a essas despesas não obrigatórias, que são as de investimentos, ela é muito assustadora. Nesse ano já é muito pouco o que tem disponível, 1,8% do PIB. Para o ano que vem, isso cai para 1,5%. Para 2027, cai a 0,8%. Para 2028, a 0,4%, até chegar a 0,1%, uma coisa assim, em 2029. Então, isso mostra que o arcabouço fiscal, da maneira como ele está concebido, e a manutenção de vários ali, mecanismos que engessam o orçamento, como a vinculação de recursos para a saúde, para a educação, a correção do salário mínimo sempre por essa regra de ele ser acima da inflação e ter uma correção real a cada ano, tudo isso vai levar a que o orçamento se torne impraticável num curto espaço de tempo. O governo está fazendo um discurso de que ainda é possível entregar o que ele se comprometeu nesse ano e em 2026, ou seja, uma conta de chegada para o governo Lula, e mesmo assim, os economistas, como esse ouvido pela Samantha e muitos outros que estão se manifestando desde a apresentação da LDO, dizem que a conta já está feita ali de uma maneira a dar certo, mas que ela não é realista, porque as receitas estão superestimadas, porque o cálculo não corresponde à realidade, porque o estouro vai ser maior. E essa questão dos precatórios, que o deputado Zaratini diz, isso não é para a LDO. Realmente, vai precisar de um projeto específico. Só que isso não pode ser concebido lá no fim do ano, naquela correria, como foi o projeto de ajuste do ano passado. Tem que ser uma coisa já construída ao longo do ano, porque é uma solução que certamente vai obrigar que se envolva o judiciário, que se envolva os três poderes, que todo mundo discute, que se tente chegar a uma regra permanente para que não seja necessário de 2 em 2 anos você dar uma pedalada nesses precatórios. Então, está tudo muito desajustado, muito desarranjado. Isso mostra que o ajuste foi uma coisa ali precária e uma coisa que é uma maquiagem mesmo num problema mais estrutural de contas públicas brasileiras. E acho que a grande dúvida que fica é qual é a solução e como é que isso vai ser encaminhado, né, Vera? Porque qualquer caminho aí é vespeiro. Vai mexer em gasto carimbado de saúde e educação? Vespeiro. Vai mexer em subsídio, em previdência, em emenda parlamentar, porque o que sobra de gasto livre é pouco e quase metade vai para emenda parlamentar. O Congresso vai cortar na própria carne. Ano que vem é ano de eleição. Possivelmente esse vai ser um problema para a próxima gestão. Vão empurrar com a barriga, né? Todos esses são vespeiros, mas são vespeiros que vão precisar ser enfrentados agora ou no mandato seguinte. A gente tem visto nos últimos anos, nas últimas eleições, a alternância de poder. Os governantes não têm conseguido vida fácil para se reeleger. E aí, a cada mandato que sucede o outro, você muda tudo. Aí, o arcabouço fiscal, então, a gente está assumindo que é uma regra que vale só até 2026. E se o Lula se reeleger? O que ele vai fazer? Porque aí a herança maldita vai ser para ele mesmo. Vai ser tipo aquele lixo que você joga e volta para a sua porta. Então, não adianta ficar empurrando com a barriga e não adianta ficar adiando. O orçamento brasileiro é um dos mais engessados do mundo. Tudo bem que, por muito tempo, a gente considerou que era necessário você colocar, por exemplo, para dentro da Constituição uma série de proteções sociais, né, nas áreas de saúde, na área de educação, para evitar que essas áreas começassem a ter cada vez menos destinação de recursos por parte do poder público. Mas isso atingiu um tamanho tão grande que você tem pouca margem de manobra. Inclusive, quando você tem uma enchente, quando você tem algum problema climático, alguma emergência, você tem que fazer ali gasto extraordinário ou excetuar isso do ajuste fiscal, criar alguma porta de saída para você conseguir manejar as emergências que sempre vão surgir, qualquer governo, qualquer país. Então, eu acho que uma rediscussão profunda do orçamento vai se fazer necessária, inclusive mexendo nessa questão das emendas, sem a menor sombra de dúvida. Vamos para o próximo tema, então, Carol? Vamos para o nosso próximo tema, então, que eu acabei de fechar aqui, Débora. Bom, mas eu posso te ajudar aqui. A Ana Carolina Tomé, em Brasília, Por tem mais favor. informações sobre a negociação da ministra Gleice Hoffmann com o presidente da Câmara, Hugo Mota, em relação à discussão da cassação do mandato do deputado Glauber Braga. Pois não, Ana?
Pois é, Débora, enquanto a greve de fome do deputado Glauber Braga completa uma semana na Câmara para evitar a cassação de seu mandato, cresce o movimento na Câmara de integrantes do PSOL, PT e de uma ala do Centrão para que seja aplicada uma pena mais branda com a suspensão. Até opositores já avaliam o desgaste do precedente que pode ser aberto, já que a Câmara nunca cassou um deputado por agressão. A própria ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, entrou na operação para salvar o mandato de Braga, mas de forma discreta, já que o Planalto não quer se envolver diretamente no assunto. Nos bastidores, ela foi escalada para tentar negociar uma alternativa à cassação com o presidente da Câmara, Hugo Mota, que volta a Brasília apenas na semana que vem. A cassação de Glauber Braga foi aprovada na quarta-feira da semana passada no Conselho de Ética, por ele ter expulsado com chutes um integrante do Movimento Brasil Livre dentro da Câmara no ano passado. Desde então, diz que só encerra esse protesto após a conclusão do processo. A expectativa na Câmara é que a situação seja discutida na reunião de líderes na semana que vem. O PSOL também prepara um recurso na CCJ contra a decisão. Braga tem recebido todos os dias visitas de parlamentares e ministros. De acordo com a equipe dele, o deputado tem ingerido soro isotônico e água e de lá para cá emagreceu quase 5 quilos. Débora. Obrigada, Ana Carolina Tomé, pelas informações. É isso, Débora. E para falar a respeito dessa situação que vai se agravando e das possibilidades de a gente ter nos próximos dias algum desfecho que seja um acordo, está com a gente a deputada Sâmia Bonfim, que é do PSOL, o mesmo partido do deputado Glauber Braga, e tem estado à frente das negociações e também da mobilização de apoios contra a ideia de cassação do mandato do deputado. Boa noite, deputada. Muito obrigada por atender nosso pedido de entrevista. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade e o espaço. Deputada, eu queria começar perguntando sobre essa entrada mais efetiva do governo, por meio da articulação política, na tentativa de negociar uma saída para esse impasse. A senhora tem sentido uma mobilização maior por parte do governo e isso pode levar a um desfecho favorável? Olha, nós temos esperança na possibilidade de um desfecho favorável, primeiro pela ampla solidariedade que o Glauber vem recebendo, também, evidentemente, pelo peso que o governo vem dando no sentido das visitas dos ministros, das diferentes lideranças, dos parlamentares, né, que compõem a base do governo mais fiel e mais orgânica. Mas o apelo é principalmente interno na Câmara, né, diante da desproporção que significaria, né, um feito inédito de cassar o mandato por opinião ou por comportamento. Todas as cassações até hoje se deram por envolvimento em corrupção ou assassinato. Nenhum dos casos que envolvam briga ou agressão resultaram em nenhum tipo de punição. Então, é no apelo da proporcionalidade, mas também do precedente grave que se criaria para qualquer outra legenda e qualquer outro parlamentar, sobretudo num contexto de forte polarização política, que o clima da política é quente o tempo inteiro e que a presença, inclusive, de provocadores, né, que vão ao encontro de parlamentares também é uma constante na política nacional. Então, sem dúvida, né, esse apoio que os ministros e a ministra Gleisi vem dando à causa justa e legítima do Glauber é fundamental para que a gente encontre o desfecho, né, um desfecho minimamente favorável. Deputada, boa noite. É Débora falando aqui. O deputado recebeu também visitas de parlamentares da base, de pelo menos um deputado da oposição, né, Antônio Carlos Rodrigues, do PL. Esses parlamentares se comprometeram de alguma forma a tratar dessa negociação também? Sim, nós recebemos a visita aqui, né, no plenário 5 de um deputado do PP, um do União do Brasil, PSD e o Antônio Carlos Rodrigues do PL. Informalmente, há diversos parlamentares se manifestando contrário à cassação, justamente refletindo esses fatores que eu mencionei, né? Uma proporcionalidade e um precedente grave. O compromisso público de votar contra está mais circunscrito a essas visitas que foram feitas. Mas todos expressaram, né, que estão conversando junto às suas bancadas, os seus líderes, presidentes de partido, ou seja, que esse já é um tema, ainda que na véspera do feriado, né, com menos qualidade do que se
fosse presencial, mas que já é um tema nas bancadas, nas lideranças. Então, ainda que haja um esvaziamento aqui do plenário e da Câmara, não é um tema que está despercebido e estão empenhados em tentar também buscar uma solução. Deputada, boa noite. O nosso colega Lauro Jardim trouxe ontem uma informação no blog dele de que os parlamentares do PSOL estão procurando essa interlocução com seus colegas na Câmara, mas tem esbarrado nos bastidores com uma forte pressão de Arthur Lira, ex-presidente da Casa, que estaria atuando fortemente pela cassação do deputado Glauber Braga. A senhora sente isso também nessas conversas na Câmara? Quais são as principais resistências a essa proposta do PSOL? Bom, sem dúvida, o Glauber é um desafeto político de Arthur Lira, né? O próprio ex-presidente da Câmara nunca negou, disse isso publicamente no plenário, uma vez em uma discussão entre os dois. Inclusive, chegou a ameaçar retirá-lo do plenário, e eu acho que isso se intensificou a partir da última ação que o PSOL ingressou no Supremo Tribunal Federal contra o orçamento secreto, que resultou, inclusive, num inquérito aberto pela Polícia Federal, que tem entre os investigados, os possíveis investigados, aliás, o ex-presidente Lira. E essa ação, esse inquérito, foi aberto com base num depoimento que o Glauber Braga deu na tribuna da Câmara, denunciando, né, o chamado orçamento secreto. Então, se aprofundou, né, se intensificou um conflito entre os dois. E é inegável que, ainda que seja ex-presidente, ele ainda tem uma influência e um poder muito grande sobre muitas bancadas, líderes e parlamentares. Mas, ainda assim, nós temos esperança de que é possível construir uma saída política e que a cassação não seja motivada por uma indisposição do ex-presidente com o Glauber, ou que essa indisposição prevaleça diante da leitura óbvia de que é desproporcional e injusto o que está acontecendo. Deputada, a gente tem visto aí essa situação da greve de fome do deputado Glauber e ele ficando bastante debilitado com o prolongamento dessa situação. A senhora acredita que, pelo fato da gente estar numa semana de feriado, com pouca frequência na Câmara, existe segurança para a saúde dele de permanecer nessa vigília? Ele está sendo bem monitorado? Como é que vocês veem, que tipo de apreensão cerca os amigos e os companheiros de partido dele com o prolongamento dessa situação de jejum dele? Sim, a saúde dele é algo que mais nos preocupa, né? Para além da própria ameaça de cassação. E cada dia a gente reavalia, né, os passos e o processo como um todo. Ele está sendo bem assistido tanto pelos profissionais de saúde do Departamento Médico da Câmara, mas também por uma equipe de médicos voluntários que tem se revezado e vem até aqui e aferem a pressão, a glicemia. Ele realizou hoje uma terceira rodada de exames, porque, enfim, há outros órgãos também, como os rins, né, e o pâncreas e o fígado, que chamam, né, que despertam alguma preocupação num contexto de greve de fome, né, de não alimentação por 7 dias. Hoje já vai completar o 8º dia. Mas ele está bem, claro, dentro do possível, demonstra algum abatimento, mas está bem psicologicamente e fisicamente, né? Por sorte, ele não tem nenhum tipo de comorbidade, estava com os exames em dia e bem, então ele está demonstrando alguma capacidade, né, de resistência física e, sem dúvida, a solidariedade e o apoio de lideranças religiosas, de movimentos, de parlamentares e pessoas em geral, tem servido também para fortalecê-lo e, né, torná-lo com condições de enfrentar essa travessia. De fato, o tema do feriado é algo que nos preocupa, mas nós ainda estamos persistindo para tentar buscar uma solução o mais rápido possível, né, para que não precise se estender por tanto tempo e, caso seja necessário, ele diz que está disposto a encarar. Deputada, para a gente concluir rapidamente, por favor, nessas articulações, nessas conversas, os parlamentares, principalmente do Centrão, né, que estiveram em visita, sugeriram ou pediram algum tipo de retratação, pedidos de desculpas a Arthur Lira? Isso está vocês pensam nisso, avaliam isso?
Pois é, alguns poucos interlocutores chegaram sim a sugerir, mas essa não é uma possibilidade para a gente, porque, veja, seria pedir desculpas por ter questionado o ex-presidente ou mesmo por ter ido à tribuna denunciar aquilo que, enfim, precisava ser denunciado, né, que é um modelo com falta de transparência e de rastreabilidade do orçamento público. Então, é algo que, sinceramente, para o pessoal é inegociável, né? A gente, de fato, teve protagonismo na denúncia ao orçamento secreto, é algo que nos dá orgulho e não nos motiva definitivamente a pedir desculpas. Deputada, muito obrigada pela sua atenção. A gente vai seguir acompanhando o caso e volta a falar com a senhora e com os demais deputados, né, no prolongamento dessa situação. Obrigada. Perfeito, muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. E agora a gente vai para aquele intervalo. Você fica com o noticiário da sua região e depois o repórter CBN. E estamos de volta com o Viva Voz e já está na linha com a gente também por imagens, para quem nos acompanha pelos aplicativos, pelo site da CBN, pelo Globoplay. Nosso colunista das quartas-feiras, Bruno Caraza. Boa noite para você, Bruno. Oi, Vera. Boa noite para você. Boa noite, Carol, Débora e você que está ouvindo ou assistindo a gente, né? Boa noite, Bruno. Bruno, nosso tema é dólar, né? O dólar, desde que o Donald Trump começou com a sua pregação sobre o tarifaço e o vai e vem todo envolvendo a definição dessas tarifas, vem em queda frente às moedas fortes, frente ao euro e às outras moedas dos países desenvolvidos, na contramão do que a gente esperava quando o republicano assumiu o governo. O que está acontecendo? Quais são as explicações para isso? E essa é uma tendência que veio para ficar? Pois é, Vera, a gente acaba se perdendo aí no sobe e desce, né, do câmbio, da bolsa, e às vezes a gente perde essa noção do todo, né? E também são tantos eventos frenéticos aí com essa administração do Trump, né? Mas hoje, por exemplo, o dólar caiu a 87 centavos do euro, né? É uma mínima num horizonte aí de 3 anos, né? O dólar nunca esteve tão fraco frente ao euro, e não é só em relação ao euro. Tem uma medida que os economistas usam, que é o dólar DXY, que é uma comparação do dólar com 6 outras moedas de países avançados. É euro, libra, ien, franco suíço. Então, são 6 moedas fortes. E a gente está observando que, desde a posse do Trump, o dólar já se desvalorizou quase 10% em relação a essa cesta de moedas de países desenvolvidos. Então, tem um movimento de desvalorização do dólar que é o contrário do que os economistas esperavam quando o Trump foi eleito. Quando o Trump foi eleito, o que se imaginava é que ele iria implementar essa política contra a imigração, ele iria, sim, aumentar as tarifas contra a China, ele iria tentar estimular um crescimento da economia americana. Isso tudo iria acabar resultando numa inflação maior, mas moderada, e os Estados Unidos iriam continuar crescendo forte. Então, o Banco Central dos Estados Unidos ia ter que manter os juros altos nos Estados Unidos. E juros altos, a gente sabe, acaba atraindo capitais para a economia americana, e isso iria gerar um dólar mais forte durante a administração do Trump. Mas quando a gente observa o que está acontecendo agora, não é nada disso que está acontecendo, tá? A gente observa que toda essa confusão provocada pelo tarifaço foi tão forte que já tem muitos bancos americanos prevendo um risco muito elevado de recessão nos Estados Unidos para os próximos anos. Então, é uma desarticulação muito grande, isso vai se espera que isso vá provocar uma ruptura aí nas relações internacionais, de efeitos imprevisíveis. Inclusive, hoje, o presidente do Banco Central americano deu uma entrevista lá em Chicago, eu acompanhei essa entrevista dele, e ele falou em cenário desafiador, porque nem eles, do Banco Central americano, do Fed, sabem qual vai ser o impacto dessas tarifas. Então, tudo isso acaba mexendo muito com os mercados, e isso está tendo um efeito sobre o câmbio, sim. Agora, Bruno, dólar fraco, títulos do governo americano também em queda, ou seja, Estados Unidos não parece ser mais o porto seguro para os investidores internacionais. É um tiro no pé, não é?
Pois é, Débora, essa incerteza que o Trump tem provocado com as tarifas tem impactado não só a questão das relações comerciais entre países, entre empresas, mas também afetando essa questão dos mercados financeiros, né? A gente acompanhou aí desde o início desse tarifaço, o Bolsa caindo 15%, no outro dia subindo 10%, então é uma volatilidade muito grande, isso acaba afastando os investidores. Fiz até um cálculo da volatilidade diária das bolsas americanas desde o início do ano 2000, então nesse século, essa volatilidade que a gente está vendo agora só perde para aquela crise do subprime em 2008. Então, é muito maior do que o 11 de setembro, é maior do que a declaração da pandemia. Então, essa volatilidade tem afetado muito os mercados. E tem acontecido uma coisa estranha relacionada a isso que você falou do Porto Seguro, né? Normalmente, quando você tem uma crise financeira internacional, os investidores correm para comprar dólar e correm para comprar título do Tesouro Americano, porque é o que os economistas chamam de voo para a segurança. E depois desse tarifaço do Trump, não é isso que está acontecendo. O dólar caiu e os valores dos títulos americanos também estão caindo no mercado. Então, isso é algo atípico. Hoje, o presidente do Banco Central americano falou que isso pode ser um efeito de grandes fundos internacionais que tiveram prejuízos na Bolsa, que estão vendendo títulos do Tesouro Americano para cobrir esses prejuízos. Tem gente também que está especulando que o governo chinês tem orientado as estatais chinesas a venderem títulos americanos para forçarem uma queda maior aí do dólar e prejudicar ainda mais a economia americana. Então, é tudo uma incerteza muito grande rondando esse movimento que tem gerado esse enfraquecimento do dólar. Ô Bruno, no limite, essa guerra tarifária pode colocar em risco o papel que o dólar tem de ser a principal moeda internacional? Já vi esse tipo de debate, por exemplo, entre os países do BRICS, né? Por exemplo, o yuan da China ou o euro podem ocupar o lugar do dólar? Pois é, Carol, essa é uma conversa que sempre vai e volta, né? Principalmente relacionada a esse crescimento muito grande da China, né? Que se tornou uma potência mundial, é o principal parceiro comercial da maioria dos países do mundo. Então, sempre se especula, né, do yuan ocupar esse espaço do dólar, mas apesar dessa crise que a gente tem visto agora, a gente não tem indícios para indicar esse movimento, né? O yuan tem sido, sim, utilizado mais nas trocas comerciais para reduzir o custo de transação entre os países, né? Normalmente, se usa o dólar para intermediar as trocas entre os países, mas como a China é o principal parceiro comercial de muitos países têm feito esses acordos, como se especula fazer no BRICS. Mas isso está longe de substituir o dólar. Se você pega, por exemplo, as reservas internacionais que os bancos centrais têm, né? Hoje quase 60% das reservas dos bancos centrais do mundo inteiro, inclusive do Banco Central Chinês, estão depositadas em dólares, né? O euro tem uma participação só de 20%. Para você ter ideia, o yuan representa menos de 1% das reservas internacionais. E isso também se dá por um fator muito concreto, porque a China realiza controle de capital, a China não é um país democrático, então, para as finanças internacionais, para os países confiarem as suas reservas num país que não detém, né, não é um país democrático, que não tem livre fluxo de capital, é algo bastante arriscado. Então, não há nada no horizonte que indique que o dólar vai perder essa primazia que ele tem hoje, mas agora, sem dúvida nenhuma, na gestão do Trump, a gente tem visto, sim, esse enfraquecimento do dólar. Então, é algo para a gente ficar de olho, sem dúvida nenhuma. E ficaremos, e o Bruno vai nos ajudar a decifrar esse vai e vem ao longo aí das semanas. Muito obrigada para você, Bruno, um ótimo feriado, até quarta que vem. Para vocês também, gente, até semana que vem. Tchau, Bruno. A gente faz mais um rápido intervalo agora e volta já já com o encerramento do Viva Voz.
Estamos de volta com o Viva Voz, com mais um tema aqui, mais um assunto que é uma consequência das medidas tomadas por Donald Trump. A deputada federal brasileira Erika Hilton, do PSOL aqui de São Paulo, vai acionar a ONU e entidades internacionais contra o governo de Trump por transfobia. Ela recebeu um visto dos Estados Unidos em que é identificada com o gênero masculino, apesar de estar como mulher em todos os documentos oficiais brasileiros. A parlamentar, que é uma mulher trans, ainda não definiu qual vai ser a melhor estratégia para essa denúncia internacional. Ela procurou Itamaraty, que garantiu um encontro com o ministro Mauro Vieira. Inclusive, no visto anterior, que foi expedido em 2023, a informação é de que Erika Hilton era do gênero feminino. Ela classificou a situação como muito grave e alertou que a ação desrespeita a soberania do governo brasileiro. De fato, algo muito grave. Essa denúncia vem para escancarar para as pessoas o que é a política excludente, higienista, transfóbica, praticada por Donald Trump contra as pessoas trans, mas também para dizer o quão autorizado e abusado ele é de alterar um documento de um país que não é o país que ele preside. Então, assim, uma situação muito preocupante, uma situação gravíssima de transfobia, mas também de um problema que eu considero diplomático. A Embaixada dos Estados Unidos se manifestou por meio de nota. Diz que não comenta casos individuais relacionados a visto, mas afirmou que é política do país reconhecer apenas os sexos masculino e feminino, considerados imutáveis desde o nascimento, inclusive a partir de um decreto assinado por Donald Trump em janeiro deste ano. E este não foi o único caso envolvendo uma parlamentar brasileira. A Débora Costa tem mais informações ao vivo em Belo Horizonte. Boa noite, Débora. Oi, Débora, boa noite para você também. A deputada federal Duda Salabert, do PDT de Minas, vai entrar com uma ação judicial contra o governo norte-americano após ser informada de que vai receber o visto com alteração para o gênero masculino. A parlamentar é mulher trans e tem os documentos no Brasil reconhecidos como do gênero feminino. No caso de Duda, a solicitação de nova permissão de acesso aos Estados Unidos foi feita para que ela possa fazer um curso na Universidade de Harvard. Segundo a parlamentar, mesmo com os documentos brasileiros no gênero feminino, o governo norte-americano se negou a fazer o reconhecimento. Para ela, esse tipo de atitude é grave e atinge a diplomacia entre os dois países. Nós entendemos que, além de um episódio de discriminação e preconceito e transfobia, há uma questão mais grave, que é um país estrangeiro negando e não aceitando os documentos do Brasil. Então, mais do que um episódio de discriminação, é também um problema diplomático. Temos um país negando e questionando os documentos do Brasil. Não cabe aos Estados Unidos dizer como que o Brasil vai reconhecer a minha identidade. A equipe jurídica de Duda avalia ainda uma medida também contra a Embaixada dos Estados Unidos por considerar que tal ação pode obrigá-la a cometer o crime de falsidade ideológica. Débora. Obrigada pelas informações, Débora Costa, em Belo Horizonte. E aí, Vera, é uma situação muito complexa essa, não? Para o Brasil resolver. Vai ser difícil o Brasil se contrapor, porque tem sido uma política do Trump anunciada desde antes da posse. No dia 22 de dezembro do ano passado, ele fez um discurso bizarro em que disse, entre aspas, que iria deter a loucura transgênero no primeiro dia do seu segundo mandato, e disse que assinaria ordens executivas para acabar com essa questão, tirar transgêneros do Exército, das escolas de ensino fundamental e médio, acabar com o que ele chamou de mutilação infantil em relação às terapias aí para mudança de gênero, manter os homens fora dos esportes femininos. Ou seja, foi um discurso deliberadamente transfóbico, em que ele anunciou que seria política oficial do governo dos Estados Unidos que houvesse apenas os gêneros masculino e feminino. Mas as deputadas têm total razão, tanto quanto ao caráter de preconceito e discriminação transfóbico dessa medida, quanto ao fato de que ele pode até determinar isso para documentos emitidos nos Estados Unidos, etc. Isso se a Suprema Corte não cassar essas ordens, se a Justiça não considerar que ele está violando a própria Constituição americana, o que eu acho que vai acabar acontecendo, mas ele determinar isso em relação a outros países que reconhecem a possibilidade de você fazer a sua determinação de gênero e mudar de gênero
de acordo com a sua autodeterminação, me parece extrapolar essa questão. Tudo bem que é um visto para entrada no país, mas os documentos das deputadas emitidos no Brasil reconhecem que elas são do gênero feminino. Então, a gente tem aí uma questão de direito internacional e um incidente diplomático bastante sério. Vamos ver como o Itamaraty vai proceder, se vai interceder em favor das duas, mas eu acho difícil que isso surta algum efeito, porque a gente tem visto essa maneira como ele vai passando com um rolo compressor em relação aos temas ideológicos que ele elegeu para mudar e para discursar e para propagandear, e esse da questão transgênero é uma delas. É um desses temas. Vai ter pouco efeito prático, mas o Brasil tem que se posicionar, né, Vera? Precisa. Até agora o Itamaraty ainda não se manifestou, porque é uma questão de soberania, né? Claramente, precisa se manifestar. Isso deve estar acontecendo, assim como acontece com duas deputadas que têm mandato, que têm voz e que têm vistos especiais, tem todo um tratamento especial, está acontecendo, portanto, com toda e qualquer pessoa trans que tenta ingressar, tenta obter um visto nos Estados Unidos. É algo muito sério, muito grave, mas que está inscrito nesse desmonte de algumas pautas progressistas que ele deliberadamente anunciou que faria. Gente, vamos para aqui um último assunto, porque o ministro Fernando Haddad falou sobre o projeto de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. A Samantha Klein tem os detalhes. O Haddad disse que não vê possibilidade do Congresso barrar essa isenção, né, Samantha? Não vê mesmo, até porque os parlamentares certamente estão de olho na sua base eleitoral, ainda que Haddad não tenha dito isso claramente. O que ele disse? Que essa proposta de isenção do imposto de renda, Carol, para quem ganha até R$5.000 não deve enfrentar qualquer tipo de dificuldade na aprovação do Congresso. Inclusive, é isso que a gente já ouve junto aos líderes partidários, a deputados. E Haddad, que participou do programa Sem Censura da TV Brasil, hoje no finalzinho da tarde, ainda afirmou que o Ministério da Fazenda não tem um compromisso com vaidade, ou seja, em ser o pai da criança. Se houver modificações a este texto, também não haverá problemas, desde que seja para melhorar a proposta. Como é que a gente faz de uma forma que ninguém possa falar nada? Um negócio tão assim, transparente e justo que ninguém possa abrir a boca contra. Pô, nós conseguimos montar um troço que você não ouve hoje. Nem no Congresso, ninguém sobe na tribuna para falar mal. Eu acredito que nós criamos um constrangimento moral no país, sabe? O que está sendo dito? O que está errado nesse projeto? A gente está afim. Dá para melhorar? Vamos lá. Você tem uma ideia melhor? Bom, a faixa de isenção do imposto de renda deve gerar também uma renúncia fiscal de R$27 bilhões e o governo sugere nessa proposta uma compensação, colocando ali uma alíquota extra de até 10% para quem ganha mais de R$600.000 por ano. Segundo Haddad, na prática, seria poucos contribuintes, cerca de 140 mil, que ganham acima de R$1 milhão por ano. E essa alíquota, então, começa em 0, subindo gradativamente, até chegar naquele valor de R$1.200.000 por ano, para daí sim pagar aqueles 10% de imposto sobre a renda. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas suas informações. Pois é, meninas, a gente vai ver aí se o ministro tem razão ou se só não começou ainda o debate, o que também é verdade, né? A gente tem esse projeto ainda engatinhando na Câmara e a gente sabe que o deputado Arthur Lira vai fazer o que puder para prolongar a discussão até pelo menos meados do ano. Então, esse semestre vai ser tomado pelo debate. Isso, se eles conseguirem começar a debater algum tema econômico, né, não ficarem presos nessa vitrola de anistia. E, a partir daí, a gente vai poder ver as resistências pontuais e ver se o lado que vai passar a pagar mais imposto vai conseguir uma mobilização e um lobby capazes de fazer mudar alguma coisa. Muita gente, no início, quando o projeto chegou lá, falava em mudar a fonte de receitas, os estados estavam se mobilizando
sim para algumas alterações. Então, não é que a gente não ouça ninguém falar contra. Realmente, as pessoas têm muita dificuldade em falar contra que quem pague até R$5.000 seja isento de imposto. Essa parte ninguém fala contra. Mas, ao outro lado da moeda, o que vai fazer com que algumas pessoas, mesmo poucas, paguem mais imposto, eu acho que isso ainda pode ser, sim, alvo de alguma resistência, sofrer algumas modificações e terminar com um jeito que a compensação para a isenção dos R$5.000 saia de algum programa do próprio governo, de alguma coisa que o governo não vai querer abrir mão, e aí isso pode dar algum nível de disputa, algum nível de controvérsia durante a discussão do projeto. Tá certo, Vera. Muitíssimo obrigada por mais um dia. Até amanhã. Até amanhã. Um ótimo jornal para vocês. Amanhã a gente volta com mais Viva Voz. Beijo, Vera.